Olá, boa noite a todos. Aqui estamos nós na live de lançamento de Portugal em Versos. Vamos aqui convidar as pessoas. Já estamos online. Já estão a entrar. Maravilha. Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui, acompanhar. Eu confesso que estou um bocadinho nervosa, mas pronto. Então, hoje vamos ter como mediadora das lives de lançamento a maravilhosa Vanessa Passos, do Pintura das Palavras, que eu vou chamar, se eu conseguir, ver se eu me lembro como é que se faz isto. Peço que não me lembro como é que se faz. Olá, querida! Ah, ok. Prontinho! Tava É te uma não convite. procurando. Eu não estava a ver como é que era. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, Suzana, para a gente poder celebrar esse momento tão especial, né? O momento do lançamento, o momento de você colocar esse livro no mundo, que é o Portugal em Versos. Estou aqui fazendo a mediação. Para quem não me conhece, sou Vanessa Passos, escritora, professora de escrita literária, fundadora do Pintura das Palavras. Para mim é uma honra poder estar aqui, que eu acompanhei essa jornada aí da escrita à publicação. Agora voltou. Você está me ouvindo agora? Sim, sim, agora estou a ver. Pronto. E assim, eu quero começar, né, dando boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, vão chegando aqui, tá? Vamos começar falando como é que surgiu essa ideia, né? Eu sei que você tem uma formação múltipla, né? Você tem uma formação em turismo, e aí esse livro ele passeia por muitos lugares de Portugal. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como foi o insight, aquela ideia para você começar a escrever o Portugal em versos. A ideia, ok, um, partiu de um poema que eu escrevi nas Sombras de Sintra, que é sobre Sintra, e que eu enviei para um concurso literário. E foi um dos poemas vencedores. E eu gostei tanto daquele poema, de estar a passear pela história de Sintra, que lembrei-me da ideia de fazer um livro que falasse de vários locais, não só de Sintra. O projeto começou.
Suzana, tá bom? Porque tá travando um pouquinho para mim. Eu queria que as pessoas comentem. Agora voltou. Eu creio que é mesmo da Agora... minha internet, que eu hoje estava a ter problemas de internet, até comentei com a Rosângela logo hoje que eu estava a ter problemas de internet. Então eu desliguei agora o meu Agora Wi-Fi. voltou, a imagem tá ótima. Vamos torcer para continuar. Tá aí, ó, Eu o pessoal desliguei o dizendo para mim tá Wi-Fi travado. e eu liguei a rede, os dados móveis, que é para ver se funciona. Ah, então pronto, Liguei só aqui. gente, já vai dar certo. Mas Suzana comentou sobre como a partir de um texto, né, que foi vencedor de um concurso literário, de um prêmio literário, o livro foi surgindo essa faísca, essa ideia tão interessante, né? E assim, eu que li, fiquei muito encantada, tenho muito desejo de conhecer Portugal e pretendo ir visitar você, viu, Suzana? Estarei à espera, estarei O à que que espera. acontece? O que que acontece? Assim, é um livro que tem um trabalho com a linguagem, né? Assim, tem um trabalho com o ritmo, com a rima, que é uma coisa do seu estilo enquanto poeta, né? Mas tem um trabalho de pesquisa histórica incrível, assim. E como foi esse processo de você selecionar quais seriam os lugares, né? Você precisou fazer uma curadoria, uma seleção e também de você trabalhar aí nesses dois pesos e duas medidas, né? Que é trabalhar a linguagem, o ritmo e, ao mesmo tempo, trabalhar com questões históricas, retomar coisas assim mesmo da cidade, da construção, de algumas guerras, disputas, coisas que aconteceram aí na história de Portugal. Como é que foi? Conta pra gente. Eu inicialmente fui um bocado. ah, Achei que conseguia fazer 60. Então eu escolhi 60 locais de Portugal. Mas depois fiquei na dúvida se seria muito, se seria pouco, o que é que seria. Tanto que eu lembro que foi uma das questões que eu fiz no curso de 3 2 não escreva, de qual é que seria o número, uma média, um número ideal de páginas, para ver, porque seria mais ou menos uma ou duas páginas por poema. E a Van disse que era entre 30 a 50. Eu, entretanto, decidi fazer 30. Tive que cortar um bocadinho e fiquei até naquela ideia. Qualquer dia pego no resto pego nos outros 30 e faço. Então, escolhi então desses 60, escolhi 30. O que eu fiz primeiro foi num Word, num documento Word, juntar toda a informação dos 30 locais. Ou seja, eu fui aos sites das câmaras municipais, daqueles locais, fui procurar informação nos sites, mesmo específicos do local, de turismo também, alguns sites também de pessoas que fazem coleção de mitos e das lendas de Portugal, e juntei essa informação toda. Eram páginas e páginas e páginas e páginas. Depois tive que ter aquilo assim umas quantas vezes e selecionar o que é que poderia, o que é que seria mais interessante, o que é que seria mais característico também. E que eu achei que seria bom transmitir. E até mesmo tentar transmitir o ambiente que se vivia em certas alturas. E depois de fazer essa compilação e de escolher, é que eu comecei a escrever. E fui escrevendo, tentava fazer pelo menos um poema por dia, quando eu conseguia, ou pelo menos fazer metade do poema por dia, até chegar nos 30. E foi assim. Mas ainda demorou Olha, um bocadinho você para já fazer tem a pesquisa. fãs, viu, Suzana? Tenho aqui o autor Josenildo, ele falando, né, que já leu o livro e ficou impressionado com a qualidade dos poemas e com a riqueza, com a profundidade da pesquisa.
né? Por isso que eu quis saber como é que foi o processo, o que é que veio primeiro, o que é que veio depois, né? E vocês, leitores que lerão, Suzana, vão perceber isso, né? A Elza, que também escreve, falou que, nossa, teve um trabalhão. E de fato, né, foi todo um trabalho de, primeiro, curadoria, depois levantamento de fontes, e assim, depois de levantar as fontes, selecionar o que que tinha de mais interessante, mais dramático, o que que poderia caber ali. Até porque, Suzana, não se trata de uma prosa, né? Na prosa você tem mais espaço para colocar informações, enquanto que na poesia o verso preza pela a contenção, né? A concisão. E aí você selecionou muito bem nesse sentido, né? Então É. fico muito O feliz. Vanessa é um querido, ele fez o prefácio do livro. Que lindo, né? Tiveram pessoas aí que participaram desse processo, né? Com o prefácio, né? Com a apresentação, enfim, o livro tá muito bacana nesse processo. E aí eu queria te perguntar, dentro desse teu trabalho duplo, né? Assim, de pesquisar, de rotina de escrita, que você já falou um pouco sobre essa rotina de escrita, né? Que buscava e escrever um pouco por dia. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi, se você escrevia à mão, se você escrevia no computador, se primeiro você escreveu tudo e depois veio revisar o livro, como é que foi esse processo? Porque às vezes os leitores pegam o livro pronto, mas não tem ideia, né, de todo esse trabalho de Hércules ali para poder finalizar o livro. Eu por acaso lembrei-me disso, eu até fui buscar, tudo riscado. Nossa! Eu fiz num caderno, eu escrevo sempre primeiro num caderno. É a maneira que flui melhor, que a minha criatividade. Então eu punha assim na parte assim à volta, eu até posso mostrar, agora não vou aqui, assim à volta, eu punha às vezes algumas informações, aqui assim, por exemplo, tenho as informações, que era o que eu queria, e depois aqui é que eu escrevia os poemas. Mas pronto, está tudo riscado e volto a fazer. É normal. Gente, olha só, que luxo aqui nessa live de lançamento, tendo acesso aos manuscritos, né, do Portugal em Versos. A Rosângela Martins, que é escritora, está comentando aqui: Portugal em Versos é uma janela que se abre a nos revelar as belezas de Portugal, tanto em versos como pelas histórias e ilustrações. Lindo! E aí eu quero pegar o gancho para que você Obrigada, possa amiga. comentar como veio a ideia, né, de também trazer ilustrações para enriquecer o livro, né? Ilustrações que foram feitas por você também, assim, né? Estruturalmente lá. Então, comenta como foi esse processo, né, de conversar palavra e imagem. Então, como eu comecei a pensar neste livro e falámos sobre a parte da divulgação, surgiu a ideia de eu contar algumas das coisas que eu falava nesses, nos poemas através de vídeos. E eu comecei a fazer o Portugal em Histórias, onde eu falava dos 30 locais que eu, que eu fiz os poemas, e falava das histórias, dos mitos, das lendas do local. E nessa altura, muitas das coisas que eu transmiti foi através da imagem. Eu achei que era muito importante passar uma imagem do local para as pessoas. Então, daí veio as ideias das ilustrações. A questão de serem a aquarela foi porque eu vi os vossos livros, o da Filha Primitiva, o da O A Mulher Mais da Amada do Mundo, Rosângela, a Mulher Mais Amada, vi aquelas ilustrações todas e queria também, achei bonito, achei que ficava com, com um ar mais romântico, digamos. Ficava bonito. sim. E E Portugal então, tem isso, né? Esse sim, ar
mais romântico, mais saudosista. A Yara tá falando que sentiu vontade de conhecer esses lugares. Eu acho que deixa com o leitor com um gostinho na boca de conhecer um pouco mais, né? Principalmente quem não conhece presencialmente ainda, poder ter acesso a essas imagens, tem aí essa fusão, essa mistura, né, que é embalado por essas histórias, como você falou, trazendo mitos e lendas. Por isso que eu acho que é um livro que é interessantíssimo. Né? Vou utilizar como guia, inclusive, guia literário, quando for para Portugal, porque eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu não sei se você conhece, Suzana, mas tem uma coleção chamada Dicionário Amoroso de. E aí, esse dicionário amoroso, ele tem de vários lugares. Tem o dicionário amoroso de Fortaleza, tem o dicionário amoroso de Porto Alegre, inclusive eu comprei, né? Cheguei aqui recentemente, e são textos literários sobre a cidade. Geralmente crônicas. E aí eu acho super bacana, porque o teu livro me lembrou um pouco, sendo em versos, né? Todo esse universo, e muito, muito incrível. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da revisão. Como foi esse processo, né, de cortar, de tirar ou acrescentar? Como é que foi para você chegar aí na versão final do Portugal em Versos, né? Colocar ali um ponto final que às vezes é difícil, né, para quem está escrevendo. Eu tentei, tirando o Nas Sombras de Sintra, que é um dos maiores, porque vinha já do concurso, eu tentei manter os poemas todos do mesmo tamanho, que era para ficar algo mais Um estruturalmente. padrão, né? Exato. Só o das Sombras de Sintra é que salta um bocadinho, é muito maior. Mas o resto tentei manter. Como eu fiz no caderno, quando eu comecei a passar para o computador, fui alterando e fui fazendo a revisão dos poemas. Mas sem dúvida, quem me ajudou mais nessa parte inicial da revisão e da preparação foi a Roseta, que é a minha salvação, meu amor. Oh! E é tão bacana fez a revisão. Assim. esse processo, né, Suzana, dessa troca, né, de entender que é importante submeter o olhar do outro, né, esse detalhe, para parar essas arestas, né, porque você, enquanto autora, estava tão imersa ali, naquele projeto, naqueles textos, nos versos, que era importante esse olhar, esse olhar para esse ajuste, né? E eu queria que você comentasse, assim, vamos fazer mais perguntas, vamos inclusive abrir para perguntas, quem quiser. Eu estou aqui fazendo a mediação, mas se você que está acompanhando tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o processo de criação do livro Portugal em Versos, pode perguntar, tá? Mas eu queria aproveitar para a gente falar como as pessoas podem adquirir, onde as pessoas podem adquirir, né? Como funciona isso, e é assim, fundamental, tá, gente? Eu sempre falo sobre isso. Esse contato de quem escreve com quem lê. É muito bonito essa relação, esse feedback, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que vai funcionar. Os livros, tanto o livro digital como o livro físico, estão na Amazon. Inclusive, eu tenho reparado que ainda há muitas pessoas que têm muita dificuldade em fazer a compra de livro através da Amazon, que não sabem como é que se faz. Então, eu criei uma página de vendas na qual não só explica toda a ideia do livro, como é que eu cheguei ao projeto, ou seja, tudo o que falámos um pouco aqui, e explico os passos todos para adquirir o livro na Amazon, sejam no Brasil, ou em Portugal, ou no estrangeiro. Então coloquei essa informação. Entretanto, E o link está na sua bio. O link está na bio, mas eu coloquei também agora aqui no chat. Ah, que maravilha, pronto, gente. Então, o link está aí, né? O link para o formato e-book ou para o formato físico.
E o que que eu desafio vocês, gente? Leiam Portugal em Versos, deixem uma avaliação. Para quem é autora independente, é fundamental esse feedback. Né? Saber o que, que o leitor achou. Compartilha nos stories, marca a Suzana. Assim, assim que finalizar aqui esse nosso momento, vou também adquirir o meu livro. Olha, a página ficou super completa. Então, quem tiver alguma dificuldade, tá lá. Suzana sempre ajuda nesse processo, né? É extremamente cuidadosa. E eu falo muito, assim, o quanto que é importante ler poesia. Né? Eu que só escrevo prosa, sei o quanto que é necessário, assim, essa leitura, esse contato com o poético e com todo esse trabalho que você fez, né? Porque aí já vem uma outra pergunta, né? São poemas narrativos também, né? São poemas que contam histórias, que trazem lendas, que trazem ali curiosidades sobre cada um desses lugares. Então, como é que foi esse processo de pensar essas narrativas dentro dos versos, né? Dentro dos poemas? Eu tentei passar de uma ideia geral para ir contando, ou seja, iniciar com algo mais geral sobre o local e depois ir afunilando a informação e depois arrematar no fim outra vez com uma ideia geral do local. Portanto, no início tem uma ideia geral, ou seja, dá uma introdução ao poema, ao local, e depois vou especificando a informação de do local e no final Sim, faço uma uma retomada. recapitulação. Exato. Né? Bacana, né? É como se a gente imaginar que dentro do processo, por exemplo, do cinema, do audiovisual, é como se você viesse com uma câmera no sentido mais amplo e aí fosse, ó, reduzindo, né, o foco e aí tivesse aquele momento de retomada no final. Que bacana ver esse processo, né? Inclusive, dá para sentir isso ali no meio, mais ou menos, dos poemas, como você traz informações mais específicas, né? Assim, e isso é muito precioso, tá? Inclusive, tem uma perguntinha aqui para você, tá? Agora eu vou fazer a leitura. Quando você decidiu fazer o livro, como você determinou que lugares de Portugal você abordaria a história ou as lendas? Fiquei super curioso quando li. Assim, o que que te fez, inclusive, por exemplo, dos 60 reduzir para 30, né? Fazer essa seleção. Ai, é difícil. Aliás, eu até tenho aqui. Aqui eu passei dos 60 para 45. E depois passei para 30. Está tudo rabiscado. Não foi fácil, confesso. Não foi fácil. Foi. Eu depois tentei também ver o mapa de Portugal e não falar só muito do norte e muito do centro e pouco do Boa. sul. Ou seja, tentei ir ao longo do mapa para cima e para baixo, que era para tentar apanhar um pouco de, do mapa todo. Mas foi difícil, foi muito difícil. Mas interessante isso que você falou, né? Porque Dá para há ver. zonas que eu gostava de falar ainda. Que ainda ficaram aqui com vontade. Talvez Quem ainda saia sabe uma segunda parte, um segundo volume. uma continuação, volume 2, né? Volume Portugal 2. em Sim, Versos, volume 2, exato. uma obra preciosa, grandiosa e interessante, porque dá para perceber o quanto que teu processo criativo é visual, porque você pegou o mapa, né, para poder observar se não iriam ter mais lugares de uma região do que outra, fazer essa espécie de curva dramática geográfica, né?
Então, olha só, não pense em fazer os outros 30, né? E a gente falou aqui sobre Penso, essa penso, possibilidade. exato, penso sim, senhora. Penso. Eu também tenho aqui tenho uma pergunta aqui nesta coisinha. Deixa eu Qual ver. foi Eu o li a maior do... desafio na escrita dessa obra? Foi Ah, essa eu perdi. Pronto, ainda bem que você viu. Não, apareceu aqui na parte da ponto de interrogação. Ah, ótimo. Ok. Qual foi o maior desafio na escrita da obra? Eu acho que foi mesmo escolher os locais e depois de escolher os locais, escolher qual informação iria ficar no poema e qual informação eu não iria ficar no poema. Acho que foi um pouco Fazer a isso. seleção do quê, né? Porque a pesquisa foi Exato, ampla e aí tinha um exato. recorte para isso, né? E aí outra coisa interessante é porque dentro do processo de escrita existe algo chamado laboratório de escrita, né? Que é experienciar, vivenciar, e a pergunta é justamente sobre isso. Você visitou os locais ou conhecia os locais que você escreveu ou uma parte deles? A maior parte eu conhecia, sim. Tanto que alguns são menos sobre a história e as lendas ou mitos e mais sobre a minha experiência pessoal. Há alguns que é um bocado de experiência pessoal minha. Portanto, a maior parte dos locais eu conheço. Houve um ou outro que eu não conhecia, como por exemplo os que estão nas ilhas. Madeira eu já fui à Madeira, mas aos Açores eu ainda não tive a oportunidade de ir. E falei de dois locais dos Açores. Mas eu pesquisei imenso e também já ouvi falar imenso do local. Aliás, a minha mãe já foi lá, portanto, também conhece. Aliás, esta coisa era da minha mãe. Mais interessante, né? Você ter essa relação com a pesquisa mais histórica, né? Mais teórica, mas também ter uma relação de vivência pessoal, né? Sentindo esses espaços, vendo esses espaços. E aí a minha curiosidade mesmo, se você acha que a tua relação com o turismo de alguma maneira te influenciou, apesar de que você não segue, né, essa profissão, mas teve todo o estudo, todo o conhecimento, se você acha que isso te influenciou um pouco na construção desse projeto, né? Confesso que nunca tinha pensado muito nisso, mas se calhar, olhando para trás, se calhar teve, porque eu estudei turismo, tenho uma licenciatura em turismo, uma pós-graduação em gestão hoteleira, e até há uns anos atrás eu sempre trabalhei em turismo. Até o meu filho nascer eu trabalhei em turismo. Só que Ah, sim. eram horários noturnos, rotativos, e com uma criança pequena não era possível. E foi aí que eu mudei e comecei a trabalhar noutras áreas. Mas até aí eu trabalhei em turismo. Portanto, se calhar, um pouco inconscientemente, fui buscar algo que fez parte de, de grande parte da minha Sim. vida, claro. Sim. Isso é muito interessante, assim, porque, como você falou, às vezes é um processo inconsciente, né? Tem, por exemplo, tem histórias de autores que não tinham formação, por exemplo, em letras e tudo, tinham uma formação em botânica, em outras coisas, mas dentro da literatura, aquela relação com a outra profissão acabava influenciando no estilo de escrita ou na seleção dos temas, né? E eu acho que isso é bem legal, mostrar como a formação do autor é múltipla, né? Assim, e fico muito feliz. Muitas pessoas aqui, ó, te desejando parabéns, você é muito dedicada. E Obrigada a todos. convido, gente, convido todos vocês que estão acompanhando ao vivo ou que vão ver o replay dessa live, irem lá no link na bio, adquirirem Portugal em Versos, lerem, avaliarem o livro na Amazon, darem esse feedback para a Suzana, que é algo muito importante. A Suzana já colocou aqui o link para facilitar, né, a vida de vocês.
E eu queria que você falasse, assim, foi perguntado para você o que foi mais desafiador, né, no processo de escrita. E aí eu quero perguntar o outro lado. O que foi mais prazeroso para você no processo de feitura do livro Portugal em Versos? Mais prazeroso. Eu acho que foi quando eu cheguei ao fim e pensei assim: terminei, o meu livro está pronto. Acho que foi a parte mais que eu gostei mais. É Porque lindo, né? Assim, apesar de, acho que apesar de já ter participado em várias antologias e ter publicado contos, quando é um primeiro livro, assim, é solo, outra né? O coisa. livro seu, Solo. o livro solo. Exato. Foi assim um alívio e uma satisfação de ter conseguido, ter chegado lá, E ter chegado à meta. eu lembro que eu dei eu sempre dou assim uns carões de amor, uns puxões de orelha, né, nas minhas alunas do Três vezes Escreva. E eu lembro que eu falei para você assim, você estava muito animada, com muitos concursos para participar, e eu disse, olha, é incrível, mas não esquece do teu projeto solo, teu Exato. filho, É verdade, é né? verdade. Então eu acho que teve esse momento de você equilibrar aí as energias e se concentrar nesse projeto. E aí, acho que essa última pergunta, assim, antes da gente poder fazer o momento aqui final, foi mais ou menos quanto tempo, assim, desde a ideia, o levantamento dos lugares, a pesquisa, a escrita, a revisão, assim, entrando no processo inteiro. Foi mais ou menos quanto tempo para você finalizar esse projeto, Suzana? Eu acho que desde o início da ideia, de começar a trabalhar, escolher, eu acho que foi, não chegou a um ano, mas esteve lá quase. Sim, cerca de um ano. Foi tudo. Uma Desde, gestação, né? sim, Praticamente. É é, uma gestação, é. gente. São todos os momentos, né? Todos esses processos. E, e o engraçado é que Também uma Suzana falou que tá. sim. Oi? E uma curiosidade é que eu escrevi o livro todo ahm, entre as 6 e as. Não, entre as 5 e as 6, ou seja, saía do trabalho às 5, às 6 ia buscar o meu filho, entre as 5 e as 6 eu escrevia no carro. Portanto, eu comecei a escrever no carro, escrevi o livro todo no carro. É um sítio diferente para Uau! fazer, mas era onde dava para fazer. Olha, gente, eu sempre repito isso. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas, né? Então, não é fácil, né? Trabalhar, ser mãe, escrever, se dedicar a um projeto como você tem feito. E, e assim, eu fico muito feliz de ver a tua persistência, né? A dedicação a esse projeto. Tenho certeza que ele vai colher muitos frutos, né? Que ele vai ter muitos leitores e leitoras. E como a Rosângela falou, a produção está com um padrão profissional. Suzana pensou em cada detalhe e a Vanessa fez a leitura crítica. Que linda! A Rosângela também é uma escritora incrível. E fico muito feliz. Queria que a gente. Esse link está certo ou não? O professor perguntou, o professor Chico Leite, se o link está certo. Acredito que sim. Você tentou entrar e não conseguiu? Comenta aí pra gente. E a Emanuela, Suzana dificultando as desculpas da gente para não escrever. Adoro que tem outras alunas aqui assistindo. É isso, né? Assim, é muito inspirador. E, gente, poesia, tá? Poesia. Queria que você, nesse momento final, assim, falasse qual o teu desejo, né? Qual o teu desejo com
Portugal em Versos. Qual a mensagem que você deixa para os leitores e leitoras? E, professor Chico Leite, quando terminar a live, fala no privado com a Suzana, que ela vai te ajudar para você adquirir o livro, tá bom? É que eu estou a colocar Fala dois pra links. gente. Eu estou a colocar dois links. Um é para a Amazon dos Estados Unidos, ou seja, para as pessoas que estão aqui deste lado, e outro é para a Amazon Brasil. Se calhar não, pode ser que não sei qual é que ele está a entrar. Pode Se ser calhar que é você isso. esteja olhando no link dos Estados Unidos, né? É no Exato, link de baixo, tá? Que é o Amazon Brasil. Pois exato. deixa essa mensagem final aqui pra gente, Suzana. Então, eu gostava era que quando lessem o livro conseguissem viajar, passear por esses locais maravilhosos, porque embora seja um país pequeno, ah, há muitas coisas maravilhosas em Portugal. Tem paisagens, tem história, lendas maravilhosas. E acho que é isso que eu quero fazer as pessoas sonhar, saírem do seu mundinho e passearem por Portugal. Para que depois Ai, que possam vir cá lindo. visitar, não é? Venham cá visitar, fazemos um piquenique e uma festa. Leitura é viajar sem sair de Exato, casa, né? E, uma e viagem. principalmente dentro desse trabalho, dentro desse passeio, dentro dessas ilustrações que também vão lançando luz desse projeto. E eu fico muito feliz, tá? O professor Chico falou que conseguiu baixar e a Maravilha, gente Chico. aparece a opção de Kindle. Será que é isso que ele está falando? Não deu certo, ele conseguiu, viu? É Então é porque, isso. Oi, pode falar. pelo que eu percebi agora, os livros físicos não ficam disponíveis na Amazon Brasil. Portanto, só dá para o livro físico só dá através da Amazon dos Estados Unidos, para quem está no Brasil. Mas eu ainda ando à procura de encontrar uma outra solução de colocar no Brasil para não, porque acho que o frete fica um pouco caro. Ainda não consegui Sim, ver qual é o valor, mas acho que fica, pelo que eu percebi, fica caro. Mas eu ainda ando à procura de outra maneira de colocar no Brasil, sim, para sim. que seja mais em conta para quem está aí. Mas enquanto isso, gente, não tem coisa melhor do que ler no Kindle. Você pode ler no Kindle, se você não tem, você pode ler no tablet, pode ler no app do celular. Não tem desculpa para não ler essa obra. Não adie. É uma leitura rápida, prazerosa, gostosa de ler, de você. Inclusive nesse período, né? Assim, eu acho que eu nunca li tanto quanto na pandemia. E assim, imaginaríamos que estivéssemos no pós, mas estamos tendo novos surtos, né? Continuamos precisando ter cuidado dentro desse processo que a gente está vivendo. Então, acredito que a leitura é algo fundamental para a gente. A gente nunca precisou tanto de arte quanto nesse momento que a gente está vivendo. E para mim é uma honra ter te acompanhado nessa jornada da escrita à publicação, poder estar aqui celebrando o lançamento do Portugal em Versos e poder ver também, acompanhar os leitores que você vai conquistar, querida. Um abraço enorme e obrigada a Obrigada. todo mundo que A participou, honra foi que minha, comentou, muito que perguntou. obrigada. Obrigada pela ajuda, por estar aqui a fazer a mediação, a dar o apoio. Obrigado por todo o apoio e incentivo enquanto eu estava a fazer o livro, pela leitura crítica, por tudo. Muito obrigada. Beijo grande. Obrigada a todos. Beijinhos.